O brilho ofuscante do sol da manhã mal conseguia romper a cortina de poeira e fuligem que envolvia a ruela estreita. Em meio ao incessante burburinho de vozes e aos sons estridentes de buzinas e mercadorias sendo arrastadas, a vida pulsava em um ritmo frenético e quase caótico. Era um cenário que para muitos seria apenas um borrão de miséria e pressa, mas para outros, representava o epicentro de uma existência diária, onde cada respiração era um desafio e cada moeda conquistada, uma vitória. No centro dessa tapeçaria urbana, uma jovem se destacava. Seu semblante, apesar do cansaço visível que a jornada diária impunha, carregava uma firmeza inabalável, um brilho nos olhos que parecia desafiar a aspereza do seu entorno. Ela se movia com a agilidade de quem conhece cada pedra, cada esquina, cada segredo daquele labirinto de ruas. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, seguravam com delicadeza porém com firmeza uma pequena bandeja de doces artesanais e pães frescos, recém-saídos do forno que ela mesma acendia antes do sol nascer. A fragrância doce e convidativa que emanava de seus produtos era um pequeno oásis olfativo no meio dos cheiros densos que permeavam o ar. Seu nome era Ana, uma figura comum para os transeuntes habituais, mas uma alma extraordinária para aqueles que ousavam observá-la mais de perto. Sua resiliência não era forçada, era uma força silenciosa que a impulsionava a cada novo amanhecer. Ela não esperava a sorte, ela a construía com suor e dedicação, uma vida costurada com linhas de esperança e trabalho árduo. Antes de mergulharmos mais fundo nesta história inspiradora, considere se inscrever em nosso canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo narrativas que tocam a alma e transformam perspectivas. Clique no botão de se inscrever e junte-se à nossa comunidade. Ana era a personificação da perseverança. Desde cedo, a vida lhe impôs perdas e desafios que a maioria das pessoas nem sequer conceberia enfrentar. A orfandade precoce a havia lançado em um mundo onde a autossuficiência não era uma virtude, mas uma necessidade premente. Seus pais, embora simples, haviam legado a ela um tesouro que dinheiro algum poderia comprar, um espírito indomável e uma sede insaciável por conhecimento. Eles sempre lhe diziam que a educação era a única chave que podia abrir qualquer porta, mesmo aquelas que pareciam trancadas para sempre. Com essa máxima gravada em sua alma, Ana equilibrava as horas de trabalho extenuante com momentos roubados para o estudo. Enquanto outros jovens de sua idade se divertiam, ela mergulhava em livros surrados e apostilas emprestadas, absorvendo cada palavra, cada conceito. O inglês, em particular, fascinava-a. Ela sonhava em um dia usar a língua para transcender as fronteiras de sua pequena cidade, para se comunicar com o mundo vasto e desconhecido que imaginava, existir para além das ruelas empoeiradas. Seu sotaque, embora marcado, era uma melodia que se formava com cada frase repetida e cada palavra estudada. Era um segredo, uma paixão silenciosa cultivada nas poucas horas de alívio e descanso. A rua era um caldeirão de vida. Vendedores ambulantes gritavam suas ofertas, o cheiro de incenso se misturava ao aroma de temperos exóticos, e o tilintar de bicicletas e riquixás criava uma trilha sonora ininterrupta. Era o tipo de lugar onde o progresso moderno parecia ter esquecido de pousar, e onde a história se desenrolava em cada tijolo antigo e cada toldo desbotado. Para Ana, aquele era seu escritório a céu aberto, seu ponto de contato com o mundo que a rodeava. Ela conhecia os rostos, os hábitos e as pequenas histórias de cada um dos frequentadores assíduos. Os risos das crianças que corriam entre as barracas, os murmúrios das senhoras que negociavam incansavelmente, e os gritos apressados dos homens que carregavam fardos pesados eram parte de sua rotina, da paisagem sonora que embalava seu dia. Ela se encaixava perfeitamente naquele cenário, uma peça essencial em um quebra-cabeça complexo. Mas, por vezes, a monotonia era quebrada pela aparição de figuras incomuns, turistas curiosos, empresários apressados, ou, como ela estava prestes a descobrir, indivíduos que chegavam carregados de uma arrogância tão grande quanto seu poder. Em meio ao burburinho familiar da ruela, um som destoante começou a chamar a atenção de todos. Um ronco grave e potente, que parecia desafiar a própria acústica do lugar, anunciava a chegada de algo incomum. Os olhares se voltaram para a extremidade da rua, onde um Porsche Carrera GT preto, com seus paralamas largos e linhas aerodinâmicas agressivas, deslizava lentamente, quase com relutância, pelo caminho esburacado.
Era como se um predador elegante e fora de seu habitat natural tivesse invadido um território alheio. O carro parou abruptamente a poucos metros de Ana, levantando uma pequena nuvem de poeira que se assentou nas mercadorias expostas. As janelas escuras, que ocultavam seus ocupantes, só aumentavam a aura de mistério e estranhamento. Ninguém naquela rua estava acostumado a tal exibição de riqueza. Aquele veículo, com seu design arrojado e seu motor potente, contrastava de forma brutal com a simplicidade e a rusticidade do ambiente. Silêncio e curiosidade pairavam no ar, enquanto a expectativa de quem sairia de dentro do carro tomava conta dos presentes. Era um momento de suspensão, onde o cotidiano parecia ter parado por um instante. A porta do carro abriu-se com um clique abafado, revelando a figura imponente de um homem em seus 50 e poucos anos. Vestia um terno impecável de linho claro, que contrastava elegantemente com sua pele bronzeada e seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás. Em seu pulso, um relógio de ouro reluzia, capturando e refletindo a luz do sol como um farol de sua fortuna. Seus olhos, de um azul penetrante, varreram o cenário com uma expressão que oscilava entre o desinteresse e um leve desdém, como se estivesse observando um espetáculo estranho e ligeiramente desagradável. Ele parecia um elemento alienígena naquele ambiente, um peixe fora d'água que não se importava em disfarçar seu desconforto. Seu nome era Arthur Sterling, um magnata imobiliário conhecido por sua inteligência afiada, seu império global e, infelizmente, por sua arrogância inabalável. Ele estava de passagem pela cidade para inspecionar um de seus novos investimentos, um projeto ambicioso que prometia transformar parte daquele local. Contudo, para ele, as pessoas que ali viviam eram meros figurantes, ruído de fundo em sua complexa e lucrativa empreitada. Sua postura ereta e a forma como ele se portava em meio à simplicidade dos vendedores e transeuntes deixavam claro seu senso de superioridade. Arthur Sterling, com um leve franzir de senho, gesticulou para um de seus seguranças, um homem igualmente imponente e vestido de forma austera. O segurança se aproximou de Ana, que, apesar de intimidada pela presença deles, mantinha sua postura digna. Sterling então proferiu as palavras que ficariam gravadas na memória de todos os que as ouviram, um desafio lançado com a leveza de quem não espera ser contrariado. Eu te dou $1000, disse ele, sua voz grave e carregada de um sotaque estrangeiro perfeito, cortando o ar da manhã com a precisão de uma lâmina afiada. Seus olhos, no entanto, não demonstravam qualquer tipo de generosidade, mas sim uma profunda certeza de que sua oferta já era, por si só, um grande favor. $1000 se você conseguir ter uma conversa sensata comigo em inglês. A declaração não era uma proposta inocente, era um desafio disfarçado de gentileza, permeado por uma sutil camada de condescendência. A implicação era clara, ele duvidava da capacidade de Ana, e de qualquer um, naquele lugar, de dominar um idioma que ele obviamente considerava um marcador de status e inteligência. Sua voz ressoou na rua, deixando um rastro de silêncio e constrangimento momentâneo. Parte 2. Em meio ao burburinho familiar da ruela, um som destoante começou a chamar a atenção de todos. Um ronco grave e potente, que parecia desafiar a própria acústica do lugar, anunciava a chegada de algo incomum. Os olhares se voltaram para a extremidade da rua, onde um Porsche Carrera GT preto, com seus paralamas largos e linhas aerodinâmicas agressivas, deslizava lentamente, quase com relutância, pelo caminho esburacado. Era como se um predador elegante e fora de seu habitat natural tivesse invadido um território alheio. O carro parou abruptamente a poucos metros de Ana, levantando uma pequena nuvem de poeira, que se assentou nas mercadorias expostas. As janelas escuras, que ocultavam seus ocupantes, só aumentavam a aura de mistério e estranhamento. Ninguém naquela rua estava acostumado a tal exibição de riqueza. Aquele veículo, com seu design arrojado e seu motor potente, contrastava de forma brutal com a simplicidade e a rusticidade do ambiente. Silêncio e curiosidade pairavam no ar, enquanto a expectativa de quem sairia de dentro do carro tomava conta dos presentes. Era um momento de suspensão, onde o cotidiano parecia ter parado por um instante. A porta do carro abriu-se com um clique abafado, revelando a figura imponente de um homem em seus 50 e poucos anos. Vestia um terno impecável de linho claro, que contrastava elegantemente com sua pele bronzeada e seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás.
Em seu pulso, um relógio de ouro reluzia, capturando e refletindo a luz do sol como um farol de sua fortuna. Seus olhos, de um azul penetrante, varreram o cenário com uma expressão que oscilava entre o desinteresse e um leve desdém, como se estivesse observando um espetáculo estranho e ligeiramente desagradável. Ele parecia um elemento alienígena naquele ambiente, um peixe fora d'água que não se importava em disfarçar seu desconforto. Seu nome era Arthur Sterling, um magnata imobiliário conhecido por sua inteligência afiada, seu império global e, infelizmente, por sua arrogância inabalável. Ele estava de passagem pela cidade para inspecionar um de seus novos investimentos, um projeto ambicioso que prometia transformar parte daquele local. Contudo, para ele, as pessoas que ali viviam eram meros figurantes, ruído de fundo em sua complexa e lucrativa empreitada. Sua postura ereta e a forma como ele se portava em meio à simplicidade dos vendedores e transeuntes deixavam claro seu senso de superioridade. Arthur Sterling, com um leve franzir de senho, gesticulou para um de seus seguranças, um homem igualmente imponente e vestido de forma austera. O segurança se aproximou de Ana, que, apesar de intimidada pela presença deles, mantinha sua postura digna. Sterling então proferiu as palavras que ficariam gravadas na memória de todos os que as ouviram, um desafio lançado com a leveza de quem não espera ser contrariado. Eu te dou $1000, disse ele, sua voz grave e carregada de um sotaque estrangeiro perfeito, cortando o ar da manhã com a precisão de uma lâmina afiada. Seus olhos, no entanto, não demonstravam qualquer tipo de generosidade, mas sim uma profunda certeza de que sua oferta já era, por si só, um grande favor. $1000 se você conseguir ter uma conversa sensata comigo em inglês. A declaração não era uma proposta inocente, era um desafio disfarçado de gentileza, permeado por uma subtil camada de condescendência. A implicação era clara, ele duvidava da capacidade de Ana, e de qualquer um, naquele lugar, de dominar um idioma que ele obviamente considerava um marcador de status e inteligência. Sua voz ressoou na rua, deixando um rastro de silêncio e constrangimento momentâneo. Parte 3. Uma onda de silêncio, quase palpável, varreu a ruela. O burburinho usual da manhã se dissipou, substituído por um murmúrio abafado que se espalhava entre os curiosos. Os vendedores vizinhos de Ana, que haviam parado suas atividades para observar a cena inusitada, trocavam olhares de perplexidade e indignação. Eles conheciam Ana, sabiam de sua luta diária, de sua dedicação e de sua dignidade inabalável. A oferta de Sterling, embora vultosa para os padrões daquele lugar, não era vista como um ato de bondade, mas sim como uma humilhação pública. Era um desdém não apenas a Ana, mas a todos eles, que batalhavam diariamente com a vida. Alguns rostos se contorciam em raiva reprimida, outros em pena e vergonha alheia. Pensavam na impossibilidade de Ana, ou qualquer um deles, ter a fluência necessária para aceitar tal desafio. O inglês era a língua dos turistas abastados, dos negócios distantes, não a dos pães e doces vendidos na rua. A atmosfera se tornou densa, carregada de uma tensão silenciosa, como se todos esperassem o inevitável desfecho, a confirmação de que sua realidade era distante demais daquele mundo de privilégios. Ana sentia o peso dos olhares sobre si, a expectativa que pairava no ar. A oferta do milionário soava como uma afronta, um eco de todas as vezes em que fora subestimada, ignorada, ou vista meramente como uma vendedora de rua sem aspirações. Mas, por trás da fachada de desdém de Sterling, ela enxergou algo mais. Os $1000 não eram uma quantia insignificante, representavam meses de trabalho árduo, uma oportunidade de investir em seu futuro, talvez para comprar os livros que tanto desejava, ou até mesmo para ajudar a comunidade que a acolheu. Dentro de seu peito, um turbilhão de emoções se agitava. A raiva por ser exposta a tal humilhação batalhava com a pragmática percepção de uma oportunidade inesperada. Havia também um resquício de orgulho ferido que a impedia de sucumbir a qualquer pressão externa, fosse ela de condescendência ou de pena. Seus olhos, antes focados na bandeja de doces, agora se fixavam nas feições arrogantes do homem à sua frente, avaliando-o com uma serenidade que poucos entenderiam. Ela não seria definida pelas expectativas alheias, nem por um desafio lançado com tamanha prepotência. Sua mente, sempre ágil, já começava a traçar um plano. Ana, com uma calma que surpreendeu a muitos, levantou a cabeça e encarou Arthur Sterling diretamente.
Seus lábios, antes cerrados em uma linha fina, se curvaram em um leve e intrigante sorriso. Não era um sorriso de superioridade, mas de quem guarda um segredo bem guardado. A multidão, antes quase suspensa na respiração, observava cada movimento dela. Sterling, por sua vez, ergueu uma sobrancelha, esperando a negação, a vergonha, talvez até um pedido de desculpas por sua incapacidade. Mas o que veio em seguida foi inesperado. Com sua voz suave, porém clara e perfeitamente articulada, Ana respondeu, em inglês impecável e sem o menor sinal de hesitação. Bem, senhor, ela começou, e a sonoridade de suas palavras, sem qualquer sotaque marcante, reverberou pela rua. Parece-me que a proposta está feita. Você oferece $1000 por uma conversa sensata em inglês. E eu, por minha vez, estou disposta a aceitar o desafio. A surpresa estampada no rosto de Sterling era quase cômica. Sua boca entreaberta e seus olhos arregalados substituíram instantaneamente a expressão de desdém que antes o caracterizava. A plateia, boquiaberta, não emitia um som. A aposta, que ele imaginara ser unilateral, havia acabado de se tornar um jogo entre iguais. Parte 4. A face de Arthur Sterling era uma tela de choque evidente. A sobrancelha erguida, que antes expressava ceticismo e superioridade, agora se elevava em um arco de incredulidade. Sua mandíbula, habitualmente tensa pela autoconfiança inabalável, estava ligeiramente caída, traindo um vislumbre de vulnerabilidade que raramente se via nele. Ele havia esperado uma reação diferente, talvez um encolher de ombros, um pedido de desculpas em uma língua local, ou até mesmo um olhar de desafio mudo. Jamais imaginou que aquela jovem vendedora, tão incrustada na simplicidade daquela rua, pudesse responder com tamanha fluidez e clareza em seu próprio idioma. O som da voz de Ana, modulada e precisa, parecia ecoar em seus ouvidos, desfazendo premissas e subvertendo expectativas. Por um instante, a arrogância que o envolvia como uma segunda pele pareceu vacilar, substituída por algo próximo ao constrangimento. Ele se viu em uma situação inesperada, onde o jogo de poder que havia tentado impor se desfez em pedaços, virando a mesa de uma maneira que ele não havia previsto. Ana, percebendo o impacto de suas palavras, não hesitou. Com uma leve inclinação de cabeça, ela continuou, assumindo o controle da narrativa com uma naturalidade impressionante. Suponho que agora precisaríamos de um tópico, não é? Ela perguntou, seus olhos azuis encontrando os dele com uma firmeza que o desarmou. Talvez possamos discutir o impacto econômico dos mercados de rua na subsistência local, ou a complexidade das cadeias de suprimentos em regiões em desenvolvimento. Ou, se preferir, podemos explorar a filosofia por trás do comércio justo, ou até mesmo a evolução das línguas como ferramentas de interconectividade cultural. Cada sugestão era proferida com um domínio de vocabulário e uma segurança que desmentiam completamente sua origem e sua ocupação. A surpresa de Sterling se aprofundava a cada palavra. Ele, habituado a ditar as pautas, via-se agora sendo gentilmente guiado por aquela que ele supunha ser sua contraparte inferior. Era como se a vendedora de rua se transformasse, diante de seus olhos, em uma professora universitária, capaz de abordar temas complexos com profundidade e elocução. Pego de surpresa, Arthur Sterling pigarreou, tentando recuperar a compostura e o controle da situação. A máscara de desdém começava a se desfazer, revelando uma curiosidade genuína. Ele estava intrigado, talvez até um pouco humilhado, mas inegavelmente impressionado. Bem, ele começou, sua voz um pouco menos pomposa do que antes, Eu confesso que não esperava tal eloquência. Meus tópicos de conversação geralmente são mais mundanos. Havia um tom de aceitação em suas palavras, um reconhecimento velado de que ele havia cometido um erro de avaliação. A conversa que se seguiu foi uma troca fascinante. Ana não apenas respondia às perguntas de Sterling, mas também as aprofundava, oferecendo perspectivas que ele, apesar de sua vasta experiência global, nunca havia considerado. Ela falou sobre a resiliência da comunidade, a importância do senso de pertencimento e a intrínseca conexão entre a cultura local e o comércio. Sterling, o empresário astuto, o homem que sempre tinha a última palavra, encontrava-se em uma posição incomum, a de ouvinte atento, absorvendo cada nuance do que Ana dizia. Um respeito, lento mas crescente, começava a florescer em seu interior. Parte 5.
Com a conversa fluindo de forma mais equitativa, e a barreira de arrogância de Sterling visivelmente diminuída, Ana decidiu revelar um pouco de sua própria jornada. Seus olhos, antes fixos na conversação formal, suavizaram-se um pouco ao relembrar seu passado. Senhor Sterling, ela começou, sua voz assumindo um tom mais pessoal, mas mantendo a mesma clareza, muitos aqui não têm o privilégio da educação formal que eu tive a sorte de almejar. Meus pais, antes de partirem muito cedo, me ensinaram que o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. Eles me incentivaram a ler tudo o que eu pudesse, a aprender sobre o mundo além desta rua. Cada livro que encontrava, por mais velho ou surrado que fosse, era um tesouro. E o inglês? O inglês se tornou um portal. Ela descreveu como passava madrugadas estudando, trocando aulas informais com viajantes ocasionais, e praticando sozinha, aperfeiçoando a pronúncia e a gramática com uma dedicação incansável. Não era uma história de autocomiseração, mas de pura determinação e persistência, narrada com uma dignidade que tocava profundamente. Ana explicou como a educação em inglês não era apenas uma paixão, mas uma ferramenta vital para sua sobrevivência e para a de sua família. Aprender inglês não foi um luxo para mim, mas uma necessidade. Permitiu-me entender as notícias internacionais, compreender os pedidos de alguns turistas, e, mais importante, me deu acesso a um mundo de informações que de outra forma estaria fechado para mim. Com esse conhecimento, pude ensinar meus sobrinhos mais novos, ajudá-los com a lição de casa e despertar neles a mesma curiosidade que meus pais acenderam em mim. Além disso, pude pesquisar sobre técnicas de panificação, sobre a história de certos doces, sobre o que os turistas estrangeiros mais apreciam. Tudo isso me permitiu aprimorar meus produtos e expandir minhas vendas, ainda que em pequena escala. O conhecimento, para mim, não é apenas um adorno, é o tijolo fundamental sobre o qual construí a pequena estabilidade que tenho. É a diferença entre apenas sobreviver e realmente prosperar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Sua voz carregava a verdade de sua experiência, a convicção forjada na luta diária. Arthur Sterling ouviu as palavras de Ana com uma atenção que ele raramente dedicava a qualquer um que não estivesse em sua esfera de poder. A história dela era um espelho que refletia suas próprias percepções distorcidas sobre o mundo. Ele, que havia acumulado uma fortuna imensa com seu intelecto e sua argúcia para os negócios, percebia agora que havia subestimado o poder do intelecto e da argúcia em alguém de origem humilde. A arrogância que ele carregava não era apenas uma defesa, mas uma cegueira. A conversa não era mais um desafio, mas uma lição profunda sobre preconceito e as diversas formas de riqueza. Ele se lembrou de suas próprias origens, que, embora mais confortáveis que as de Ana, não eram de berço de ouro. Ele também havia tido que lutar, mas suas lutas haviam sido em arenas diferentes, com regras diferentes. A resiliência de Ana, sua sede de conhecimento e sua capacidade de transcender as limitações impostas pela sociedade, ressoavam de uma forma que ele não esperava. As paredes de sua presunção começavam a ruir, revelando um aprendizado inesperado naquele mercado de rua tão simples e complexo. Parte 6. A conversa chegou ao fim, mas o impacto em Arthur Sterling estava longe de terminar. Ele fitou Ana por um longo momento, o silêncio preenchendo o espaço entre eles. A expressão em seu rosto não era mais de desdém, nem de mera curiosidade, mas de um profundo respeito e, talvez, até um toque de remorso. Ele pigarreou novamente, seus ombros relaxando um pouco, uma postura que raramente exibia. Ana, ele começou, sua voz mais suave do que em qualquer momento desde que havia chegado. Eu peço desculpas. Minha abordagem foi presunçosa e, francamente, arrogante. Julguei-a mal, e a todos aqui, com base em preconceitos e suposições infundadas. Ele fez uma pausa, o que para alguém com seu ego era um momento de grande vulnerabilidade. Você me deu uma lição inestimável. Quanto aos $1000, ele tirou uma carteira de couro elegante do bolso interno de seu paletó e retirou não apenas as 2 notas de 500, mas mais algumas de 100. Isto é seu. Não como um prêmio por um desafio, mas como um reconhecimento do seu intelecto, da sua resiliência e da sua dignidade. Ele ofereceu o dinheiro com uma deferência que ele dificilmente demonstrava aos seus próprios parceiros de negócios. Ana, com a mesma compostura que havia demonstrado desde o início, olhou para as notas.
Não havia cobiça em seus olhos, mas um brilho de gratidão e satisfação. Ela estendeu a mão com respeito e pegou o dinheiro, mas não sem antes olhar para Sterling com um leve sorriso. Senhor Sterling, o conhecimento é a verdadeira recompensa, e a lição que você aprendeu vale muito mais do que $1000. Mas eu aceito este valor, não só por mim, mas por todos que, como eu, lutam diariamente e sonham em ter oportunidades. Suas palavras eram um lembrete sutil de que a vitória ali não era apenas dela, mas de todos os que foram subestimados. A dignidade com que ela se portava, mesmo ao aceitar o dinheiro, reforçava o ensinamento que ela lhe proporcionara. Ela não estava pedindo caridade, ela havia conquistado aquilo com sua inteligência e sua força de caráter. A multidão ao redor, que continuava a observar, agora parecia emitir um suspiro coletivo de admiração, um reconhecimento silencioso da vitória de Ana. A cena da vendedora de rua e do milionário teve um impacto sísmico naquele microcosmo. A notícia se espalhou como um incêndio, carregada de admiração e orgulho. O que Arthur Sterling não sabia era que a história de Ana e de sua vitória não terminaria ali. Inspirado pela resiliência e pelo intelecto da jovem, ele não apenas honrou sua dívida, mas também se comprometeu a investir na comunidade. Ele viu não apenas o potencial de Ana, mas o potencial de todos os Anás invisíveis que, sob a poeira e a dificuldade, possuíam inteligência e dedicação. Sterling, que antes via a região apenas como um local para mais um de seus lucrativos empreendimentos, agora enxergava pessoas, histórias, e um enorme potencial inexplorado. Ele prometeu financiar programas de educação para jovens, oferecer microcréditos para pequenos comerciantes e investir em infraestrutura, tudo isso com a condição de que a comunidade tivesse voz ativa no planejamento. A atitude de Sterling, que começou com desdém, transformou-se em um catalisador de mudança, tudo por conta da resposta inesperada de uma vendedora de doces que ousou desafiar suas expectativas. Parte 7. Dias, semanas e até meses se seguiram àquele encontro singular na Ruela. Arthur Sterling, o magnata que antes ostentava uma arrogância quase intransponível, não era mais o mesmo. A lição de Ana havia se enraizado em sua consciência, desmantelando preconceitos e abrindo seus olhos para uma realidade antes ignorada. Ele não apenas cumpriu sua promessa de investimento, mas o fez com uma paixão e um engajamento que surpreenderam até mesmo seus mais próximos colaboradores. Seus projetos de infraestrutura foram reformulados para incluir escolas e centros de formação profissional. Seu investimento em microcréditos transformou a vida de dezenas de pequenos empreendedores, que, assim como Ana, possuíam talento e dedicação, mas careciam de oportunidade. Ana, por sua vez, tornou-se uma figura central nesse processo. Ela não apenas continuava a vender seus doces, mas agora era uma ponte entre a comunidade e Sterling. Sua fluência em inglês e sua compreensão profunda da dinâmica local a tornaram uma conselheira valiosa. Ela ajudava a identificar as necessidades mais prementes, a selecionar os projetos mais impactantes e a garantir que os recursos fossem utilizados da forma mais eficaz possível. O brilho em seus olhos, antes uma chama silenciosa de resiliência, agora irradiava uma luz de propósito e esperança. A transformação de Sterling não era apenas financeira, era pessoal. Ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não se mide apenas em bens materiais, mas na capacidade de catalisar a mudança positiva na vida das pessoas. Seus olhos azuis, antes carregados de desdém, agora observavam a Ruela com um novo tipo de respeito, reconhecendo a dignidade e o potencial em cada face que encontrava. A história de Ana se espalhou para muito além das paredes daquela Ruela. Ela se tornou um símbolo de que a inteligência e a dignidade podem vir de qualquer lugar, de que a oportunidade pode ser criada mesmo nas condições mais adversas. Sua atitude destemida ao aceitar o desafio do milionário inspirou jovens e adultos a perseguirem seus próprios sonhos de educação e autossuficiência. Escolas informais surgiram na comunidade, com voluntários ensinando inglês e outras habilidades, impulsionados pelo exemplo de Ana. Jovens, antes resignados aos destinos que a pobreza lhes ditava, começaram a vislumbrar um futuro diferente, um futuro onde o conhecimento seria sua ferramenta para quebrar barreiras. Os $1000 que Ana recebeu foram investidos com sabedoria. Ela expandiu sua pequena padaria, contratou vizinhas que precisavam de trabalho e, mais importante, criou uma pequena biblioteca comunitária com os livros que ela mesma tanto desejava.
A biblioteca, um pequeno santuário de conhecimento, tornou-se um farol de esperança, um lugar onde outros poderiam encontrar os portais que o inglês havia sido para ela. A coragem de Ana não apenas mudou sua própria vida, mas acendeu uma chama em toda uma comunidade, mostrando que a voz dos humildes pode ecoar mais alto do que o rugido de um motor de Porsche. E assim, a história da arruela e da vendedora de doces se tornou uma lenda, contada e recontada, ensinando a todos a poderosa lição de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela sua origem, pelo seu status social, ou pela sua posse de bens materiais. Aquele encontro inesperado entre a simplicidade e a opulência, entre o desdém e a dignidade, revelou a capacidade humana de superação e a beleza intrínseca do conhecimento. A arrogância de Arthur Sterling se dissolveu diante da inteligência e da força de Ana, deixando para trás um homem transformado e uma comunidade cheia de novas oportunidades. Ana, a jovem vendedora de doces, continuou seu trabalho, mas agora com um novo propósito, ciente do impacto que suas ações haviam gerado. Ela era a prova viva de que a educação, a perseverança e a capacidade de se expressar podem ser mais poderosas do que qualquer fortuna. A arruela, outrora um mero cenário de luta, transformou-se em um símbolo de esperança e progresso, um testemunho silencioso de que as paredes do preconceito podem ser derrubadas por uma única voz clara e confiante. Se esta história te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como esta. E para continuar sua jornada conosco, clique no vídeo que aparece agora na sua tela e descubra mais histórias que revelam o poder da resiliência humana.